Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho aí das penas futuras. Deixa eu ver, tá? A gente vai falar ressurreição da carne. Estão conseguindo ver minha tela aí em formato apresentação? Ainda não. Não, tá em PDF. E agora? Agora sim. Vamos lá. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho da ressurreição da carne, que foi a aula de penas futuras dos dois pontos que ficaram, tá? O que a espiritualidade, o que os livros espíritas falam para a gente, né, sobre a ressurreição da carne? Ressurreição da carne. Deixa eu tirar daqui. A convicção e dogma da ressurreição da carne, que fazem parte dos ensinamentos de muitas religiões, nada mais são do que a confirmação de um dos postulados básicos da doutrina espírita, que é a reencarnação, né? Nada mais justo que nós termos a reencarnação. Isso mostra como as leis de Deus, elas são salutares, elas são benéficas para todos nós, né? Quando nós falamos da reencarnação. E aí no capítulo 4 no livro, no Evangelho, o que ele fala? Designavam pelo termo ressurreição o que o Espírito mais judiciosamente chama de reencarnação, né? Então, Jesus já falava lá nas suas passagens, né? Ele até comenta sobre Elias e João Batista. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida do corpo que já está morto, né? Que isso não existe. Como é que a gente pode voltar para a Karina morre e a Karina volta para o mesmo corpo com os mesmos traços, tudo? Não existe isso, né? Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Então, assim, isso está fora da ciência, fora da natureza, fora das leis da vida, né? Não faz sentido a gente ressuscitar. E no livro do Herculano Pires, Agonia das Religiões, ele fala mais um pouquinho sobre esse tema, tá? Todos os ensinos de Jesus, mesmo quando ele se referia a Deus, chamando-o de Pai, são racionais. Ao tratar do dogma judaico da ressurreição, ele se referia claramente ao nascer de novo, usando exemplos históricos como a volta de Elias reencarnado em João Batista. Então, Jesus, já lá atrás, já falava que já existia a reencarnação, né? Se a gente for ver no Velho Testamento, no Novo Testamento, existem as passagens na Bíblia, existem as passagens que falam, que mencionam a reencarnação. Então, claro que não fala o nome, né? A pronúncia reencarnação é a palavra, mas dá a entender que é a reencarnação em algumas passagens, né? De todos esses livros aí, que são de religiões diferentes. O apóstolo Paulo também, né, incumbiu-se de formular a teoria racional da ressurreição, não da carne, mas do espírito. Então, ele veio também, quando ele viu Jesus, ele veio e se tornou um discípulo de Jesus, não é? Para poder multiplicar o teu evangelho. E a base dele também é a falar sobre uma vida, né, após a morte, sobre uma vida que existia e que a gente não parava ali, naquele ponto onde estávamos, não era uma única vida, né? A beleza que é a reencarnação para nós, né? Como a gente ainda tem chances e chances para nós nos melhorarmos. E aí a gente vai falar do segundo ponto, e o ponto final da aula de penas futuras, tá? Então, é o paraíso, inferno e purgatório. Então, a reencarnação, eu acho que é algo que é bem latente em nós, fica bem claro, a gente está bem já
acostumado a falar disso, já é do conhecimento de todos vocês. A gente vai falar um pouco mais aí, né, nos mediúnicos que vocês vão estudar, no Aprendizes, mas a reencarnação é um tema que já está bastante amadurecido na cabeça de vocês aí, no entendimento de vocês. Com relação ao paraíso, o inferno e o purgatório, o que eu trouxe aqui para vocês? Alguns significados, né, para a gente poder trazer aqui para a nossa vivência atual. De acordo com as religiões que aceitam esta teoria sobre o paraíso e o inferno, tá? Denominou-se que o céu é um lugar no firmamento destinado à morada eterna das almas justas e tementes a Deus. E o inferno, a região situada abaixo do firmamento, destinada ao sofrimento eterno daqueles que se rebelaram contra Deus. Ou seja, o paraíso e o inferno, para resumir, né, isso não existe, né, o que é dito, né, dentro da sociedade. O paraíso e o inferno está em nós mesmos, está nos nossos pensamentos, está em nossas atitudes. A doutrina espírita, porém, apoiada na razão e no bom senso, ensina que a localização de um determinado lugar, tanto para as penas quanto para os gozos futuros, não existe, pois ambos dizem respeito ao estado evolutivo de cada espírito. Consequentemente, cada um traz na sua interioridade a origem de seu estado feliz ou infeliz. Cabe a nós, né, sermos aí felizes ou infelizes, conforme os nossos conceitos, os nossos valores, as nossas opiniões. Pelo fato dos espíritos habitarem inúmeras moradas, agrupam-se por afinidade segundo seus ideais evolutivos e, portanto, estão por todo o universo. Desta forma, seria impossível haver um lugar circunscrito a eles destinado. Então, assim, isso já a gente também está bastante claro, né? Como a gente se atrai pelas afinidades. Às vezes a gente não entende como que a pessoa A se dá tão bem com a pessoa B e quando a pessoa C entra, não se dá tão bem com a pessoa B ou com a pessoa A. Então, são as afinidades, porque são pensamentos diferentes, são níveis evolutivos diferentes, porque isso faz parte para que a gente desenvolva a nossa moral, né? Nós precisamos conviver com pessoas onde o conhecimento é diferente do nosso, onde o conhecimento, o nível de entendimento é diferente do nosso, onde tem valores e opiniões diferentes, para que a gente possa absorver a compreensão e nos desenvolvermos. Então, o paraíso e o inferno está dentro de nós, tá? Essa questão de existir aí no primeiro quadrante que fala que a teoria que denominou o céu um lugar, né? Um lugar bom e que existe o inferno, onde pega fogo, onde tem o diabo, isso não existe. Então, o conceito de purgatório, né? Agora, que a gente vai falar um pouquinho. O que a sociedade fala, né, sobre o conceito de purgatório? O conceito de purgatório, aceito por algumas religiões, surgiu da necessidade de se justificar a bondade e a justiça de Deus para com aqueles que eram condenados por faltas mais leves. Imagina se Deus precisa disso, não é mesmo? De outra forma, iriam irremediavelmente para o inferno. Sem a existência do purgatório, restariam duas alternativas extremas: a felicidade suprema no céu ou o sofrimento eterno no inferno. Ou 8 ou 80. Isso não existe, né? O que existe é o equilíbrio, o que Deus ensina para a gente é que a gente consiga ter o equilíbrio, que a gente busque o equilíbrio e que o fato de errarmos está dentro de nós, né? Está dentro do nosso perispírito. Nós trazemos de outras vidas e também desta vida que estamos vivendo, né? Então, cabe a nós nos melhorarmos. E aí, o que a doutrina espírita fala sobre essa questão do purgatório? Segundo a doutrina espírita, deve-se entender por purgatório não um lugar definido, mas o estado mental de espíritos ainda imperfeitos que estão em busca do aperfeiçoamento moral e intelectual, né? Que foi o que foi dito na tela anterior. Através de dores físicas e morais. É, portanto, um estado de expiação, no qual o espírito
expia suas faltas, né? Nós aqui espiando as nossas faltas, submetendo-se às provas materiais e reajustando-se com as leis de Deus através da nossa reencarnação, né? Então, nada mais é aí que o purgatório é o ponto principal aí da aula que a gente está falando, que a gente precisa expiar, né? Através das provas. No Céu e Inferno, o que ele fala sobre paraíso, inferno e purgatório? Dependendo o sofrimento da imperfeição como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou o prêmio. Onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito, ou seja, não existe um lugar específico aonde eu tenha que realizar a minha expiação, né? O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras e o céu igualmente, quando houver almas felizes. Então, em ambientes onde a gente entra, que a gente se sente bem e feliz, ambientes harmoniosos e preparados para aquilo, a gente se sente bem. Quando a gente sai, a gente se sente mal, porque já o ambiente já não é preparado para isso. Você já tem um outro ambiente onde tem diversos tipos de pensamentos e de energias. Então, automaticamente, a nossa vibração cai. Então, a gente tem que estar sempre, né, vigilantes. Então, é isso que o céu e o inferno falam. Depende de nós. Então, cada um de nós poderá estar num momento feliz, como num momento bem ruim e triste. O Chico Xavier, o que ele fala para a gente, né? Ele fala o seguinte: dentro da visão espírita cristã, céu, inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu, né? É o bem, o amor, a solidariedade, a empatia, tudo isso que a gente já falou ao longo desse ano aí. E a má intenção, e a boa intenção também, né? Que é contrária à má intenção. A má intenção já é um piso para o purgatório, e o mal devidamente efetuado, positivado, já é o remorso, que é o princípio do nosso inferno, né? Das nossas culpas, né? A nossa famosa consciência. No livro Justiça Divina, o que ele fala no capítulo Céu e Inferno? Em matéria de prêmio e castigo, a se definirem por céu e inferno, suponhamos-nos à frente de um pai amoroso, mas justo, dividindo a sua propriedade entre os filhos, aos quais se associa abnegado para que todos eles se prestigiem e cresçam, de maneira a lhe desfrutarem os bens totais. O genitor, compassivo e reto, concede aos filhos, em regime de gratuidade, todos os recursos na fazenda divina. E aí, os filhos recebem tudo isso mecanicamente, sem que se lhes reclame esforço algum. E o pai apenas lhe pede para que se aprimorem pelo dever nobremente cumprido e se consagrem aos bens de todos, através do trabalho que valorizará o tempo da vida. Ou seja, eu estou te dando a oportunidade de você aprender, de você crescer, de você se melhorar, né? Valorize isso, aproveite essa oportunidade, agarre com amor e façam para que tudo isso melhore, né? E nessa imagem simples, embora encontramos alguma notícia da magnanimidade do Criador para nós outros e as criaturas. Fácil, assim, perceber que com tantos favores, concessões, doações, facilidades e vantagens, entremeados de bênçãos, suprimentos, auxílios, empréstimos e moratórias, o céu começará sempre em nós mesmos. E o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Ou seja, Deus nos dá a oportunidade, nos dá as ferramentas e cabe a nós realizarmos, né, da forma que a gente acredita que é a correta, né, e não através das leis de Deus. Então, aí a aula de penas futuras, o que a gente falou? Quais foram os tópicos para a gente poder encerrar aqui, tá? Penas temporais, expiação e arrependimento, duração das penas futuras, ressurreição da carne, paraíso, inferno e purgatório, tá bom? E aí eu termino aqui e encerro essa parte da aula falando o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive
e crê em mim, jamais morrerá. Isso está em João 11, 25 a 26. Fechado? Alguma dúvida, pessoal?